3 minutos de antecedência. 1 minuto? 1 minuto? Não, no relógio do Instagram, do seu celular, ainda faltam 3 minutos e eu ganhei. Não me atrasei. Olha, já temos o primeiro convidado, Bruna Wills. Seja bem-vinda. Larissa Medeiros, seja bem-vinda, Débora. Hã? Hoje não é sábado, hoje é terça-feira. Querida, terça-feira nós temos uma live exclusiva hoje, né? As outras são especiais, essa também é muito especial, mas hoje é exclusiva, tá fora do nosso... Com quem? Fala você. O sobrenome dele é difícil. Guilherme? Poxa, Junão. O doutor Guilherme. Meu Deus, eu vou ter que pescar. Deixa ele entrar, entra aí. Ele já deve estar por aí. Gente, o sobrenome dele é muito difícil. Gente, boa noite. Boa noite. Vocês estão aqui no nosso canal, né? No canal do Junão e da Alana. Não é canal, não? É o quê? Perfil? Ai, desculpa, gente. É canal no YouTube. Mas esse vídeo vai estar no YouTube, gente, viu? O Jonoca tá arquivando lá. Boa noite, Larissa Medeiros. Boa noite, Drica. Boa noite a todos vocês. Vão entrando. Sejam bem-vindos. E aí? Como vocês estão? Como vocês estão? Márcia Castro Oliveira entrou. Seja bem-vinda. Boa noite. Biasotto. Deu uma pescada aqui, doutor Guilherme. Biasotto. Eu acho que é isso. Oi, Carol. Boa noite. Seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda. É isso mesmo, doutor Guilherme Biasotto. Muito bem, a página dele no Instagram é Gui Biasotto com 2 T's. Olha, ele chegou aí, ele entrou. Boa noite, pode chegar, vamos lá. Vamos aceitar. Aguardando. Olá, Lana! Olá, Junoca! Tudo bem? Tá tudo bem? Tá dando para ouvir a gente? Eu tô ouvindo vocês muito bem, alto, bom som. Vocês me ouvem também? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Tudo ótimo. Ele disse: seja bem-vindo, se apresente. Muito obrigado, Junoca. Alana, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês em primeiro lugar, tá? Eu sou o professor Guilherme Biasotto, sou advogado trabalhista. Eu tenho escritório no Rio de Janeiro, que eu abri em 2007, tenho escritório em Curitiba, que eu abri em 2015, e agora o escritório aqui em Brasília, eu abri agora em 2020. Sou advogado trabalhista e só advogo para a empresa. Eu sou aquele advogado filha da puta, né? Que ninguém quer, tá aquele safado lá. E além disso, eu dou aula para concurso público, né? Já vai fazer 10 anos, já tem 10 anos que eu dou aula para concurso público no Brasil inteiro. E eu dou aula de direito previdenciário e direito do trabalho. E também de algumas legislações específicas, que no caso o Estatuto, e principalmente o Estatuto do Deficiente. Maravilha, né, João? Ele falou se você acha que aqui no Brasil o Estatuto é respeitado. Boa pergunta, Janoca. Mandou bem demais. Olha só. Primeiro o seguinte, o Estatuto do Deficiente é a Lei 13.416 de 2015, tá? Então, temporalmente falando, ela é uma lei recente. Primeiro que ela não é de conhecimento geral,
principalmente por parte da população, da sociedade em geral, e principalmente também por muitos deficientes, tá? Respondendo diretamente a tua pergunta, Janoca, é o seguinte: não, tá? Mais de 90% das disposições previstas no Estatuto do Deficiente não são observadas, não são cumpridas. E vou te dizer mais, Janoca, o Estatuto do Deficiente ele é voltado para a família do deficiente, para a sociedade e para o poder público, para o Estado. E nós chamamos de sujeitos responsáveis, né? São as pessoas que são obrigadas a aplicar e a observar o Estatuto do Deficiente. E dentre esses 3 sujeitos responsáveis, o que mais descumpre e não observa é o próprio poder público. Então, quando o poder público não implementa, não cumpre e, o pior, não fiscaliza, os outros 2 sujeitos responsáveis, no caso a família e a sociedade, acaba seguindo na mesma onda. Então, mais de 90% das disposições não são aplicadas e tão pouco observadas. Ele disse, e agora, o que a gente deficiente deve fazer? Quais são as suas orientações, já que o poder público não ajuda? Perfeito, vamos lá. Primeiro, nós temos algumas ferramentas em mão que a própria Constituição nos traz. A primeira delas é o mandado de segurança. Então, quando você tem um direito líquido e certo, ou seja, um direito previsto em lei, previsto na Constituição, ou seja, um direito legalmente definido, regulamentado, e se esse direito é ameaçado ou violado, você pode lançar mão de um instrumento, de uma ferramenta, de uma arma jurídica chamada mandado de segurança. Então, isso é o que cada deficiente, cada cidadão pode fazer. Agora, eu acredito que vocês, principalmente o Janoca, vocês fazem parte de alguma associação, de alguma entidade promotora dos direitos do deficiente? Não. Ele pediu desculpa, mas ele disse que, graças a Deus, não. não. Mas agora eu fiquei curioso. Por que não? Me tira essa dúvida aí. Aqui, né? Desculpa. Ele disse que quando chegou aqui na cidade, ele fez uma busca e descobriu 8 associações e fundações dos deficientes. Só que uma é inimiga da outra. Elas ficam brigando entre si, competindo entre si, para ver quem tem mais associados, e mais ninguém faz nada, de fato, pelos seus associados. Então, ele decidiu que não entregaria os documentos dele a nenhuma dessas associações e fundações. Perfeito, Janoca. Atitude mais do que coerente e perfeita. Isso não, infelizmente, isso não acontece só com a Associação dos Deficientes. Isso acontece com a maioria das entidades associativas. Para que fique bem claro, uma associação nada mais é do que uma união de pessoas sem a finalidade do lucro para promover algo em comum. Então, um exemplo bem prático. Você tem lá a Associação dos Moradores. Você tem um condomínio, né? Seja um condomínio residencial ou comercial. E tudo isso são tipos de associações. Então, as pessoas se unem para praticar algo em comum sem a visão do lucro. Só que, infelizmente, no Brasil, o brasileiro não tem esse espírito associativo. E quando você cria esse tipo de entidade, eles pensam muito mais na politicagem do que no próprio objetivo, que é exatamente o que acontece com vocês. E vou te dizer mais, pelo fato desse segmento social não ter uma representatividade forte, que é exatamente o que está acontecendo, a falta de divulgação e a falta de aplicabilidade do Estatuto Deficiente fica muito maior. Por quê? É muito mais impositivo, você tem muito mais pressão, muito mais argumento para pressionar o poder público através dessas entidades do que se fizer sozinho.
Por que eu perguntei se o Junoca era associado de alguma entidade dessa? Porque essas entidades poderiam impetrar mandado de segurança coletivo. Ao invés de você resguardar o direito de um deficiente, você conseguiria resguardar o direito de todos os associados. Bastaria que essa entidade impetrasse o mandado de segurança coletivo. Então, infelizmente, essa falta de união, mas não mais do que falta de união, a problemática do brasileiro. O brasileiro não pensa de forma coletiva, ele não pensa de forma associativa. Tanto é que nós verificamos isso nas eleições. Quando o brasileiro vai votar, ele não pensa em todo mundo, ele pensa em si. Bom, não, eu vou votar nesse candidato porque ele vai me beneficiar, ele atende os meus interesses. Em momento algum, a pessoa pensa num coletivo. Olha, eu vou me fuder aqui, mas a maioria vai se dar bem, então eu vou voltar para a maioria. Ninguém pensa dessa forma. E qual é o efeito disso? Os direitos não são observados, a fiscalização pelo poder público não é efetuada de forma efetiva e a gente continua com ótimas leis, mas com pouquíssima aplicabilidade, pouca efetividade dessas leis. Aqui tem. Ele disse que aqui tem uma associação com o carro próprio que deveria ser para levar pessoas. Um dia ele pediu uma carona e aí ele disse que não podia dar. Ou seja, ele pediu para ser levado até um determinado local e ligou para a associação, perguntou. Ele falou, infelizmente eu não posso. E não deram justificativa alguma. Não. Engraçado, Junoca, olha que interessante. E até para que as pessoas se informem, tá? É muito efetivo a ferramenta da denúncia, tá? E principalmente para o Ministério Público. O Ministério Público, a diferença entre advogado, Ministério Público e Defensoria Pública é para quem que eles advogam. Os três são advogados, tá? Tanto o Ministério Público, quanto o Defensor Público, quanto o próprio advogado propriamente dito, todos eles advogam. A grande diferença é para quem? Então, vamos lá. O defensor público é o advogado do pobre, é o advogado do hipossuficiente, aquela pessoa que não tem condições de arcar com o advogado particular. O defensor público ele vai atuar. O advogado ele advoga para aquela pessoa, para um grupo de pessoas que tenha condições de pagar o serviço dele particular. E o Ministério Público ele é o advogado de toda a sociedade. Ele é o fiscal da lei, ele fiscaliza o cumprimento da lei e ele é o advogado de toda a sociedade. Então, é uma diferença bem didática para que as pessoas entendam a importância do Ministério Público. E o Ministério Público, como advogado de toda a sociedade, ele tem várias subdivisões lá dentro dele, vários núcleos. E um dos núcleos muito importante e muito atuante do Ministério Público é o núcleo de defesa e promoção dos deficientes. Então, toda e qualquer violação ao direito do deficiente, cabe uma comunicação para o Ministério Público e principalmente para o núcleo de proteção do Ministério Público da pessoa com deficiência. Por quê? Porque aí o Ministério Público ele tomará ações judiciais para evitar que isso se repita. Isso que aconteceu com o Junoca, com relação à associação negar o transporte a ele, e detalhe, era uma associação de deficiente ou era uma associação comum? Deficiente físico. Essa atitude da associação em negar o transporte para o Junoca, isso configura um ato de discriminação, que está lá no artigo 4º do Estatuto do Deficiente. Porque toda ação ou omissão, quando você faz algo ou quando você deixa de fazer algo com o objetivo, e o Estatuto do Deficiente é muito claro, com o objetivo de prejudicar, impedir, anular o reconhecimento e exercício dos direitos do deficiente, é um ato de discriminação. O dirigente dessa entidade pode ser punido, inclusive, com a prisão, com reclusão. Isso tudo previsto no Estatuto do Deficiente. Então, a denúncia é muito importante, Junoca, Alana, é muito importante.
presenciou um ato de discriminação, seja por ação, seja por omissão, a comunicação e a denúncia. E aqui são várias as autoridades que você pode denunciar. Você pode denunciar para o delegado de polícia, para a Polícia Civil, no caso, e dependendo do estado, vocês estão em São Paulo, né? Bahia. Você está na Bahia. No estado de São Paulo, você tem núcleos da Polícia Civil voltados só para pessoa com deficiência, tá? Então, se tiver um núcleo da Polícia Civil na cidade onde vocês estão, voltado só para pessoa com deficiência, você pode denunciar lá. Então, você pode denunciar para a autoridade policial, que é o delegado, vigilância sanitária, Ministério Público, que para mim é o órgão mais efetivo, é o Ministério Público, e também o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Todo município e cada um dos 26 estados, e também aqui em Brasília, na União, no governo federal, você tem um Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Não é uma associação, tá? É uma entidade com fins governamentais. Ela é pública, mas o grande objetivo desse conselho é preservar, zelar pelo cumprimento dos direitos do deficiente. Mas dentre essas 4 autoridades que você pode denunciar, a mais efetiva, que eu deixo aqui como dica, é o Ministério Público. Tenha sempre o número do Ministério Público e insista, tá? Porque às vezes o Ministério Público é um órgão, é uma entidade muito séria. Mas às vezes cabe aquela pressãozinha, aquela insistência, porque a gente sabe como é que é o Brasil, né? Verdade. Ninguém que você fala é quem? Por que não sabe? Ele perguntou por que o brasileiro não sabe das leis, ele não se informa das leis. Alana. Ele é um bom... Junoca, fala aí. Ele fala que por que não é divulgado nas redes de comunicação. Ele disse, por exemplo, na TV Brasil, que é uma TV pública. Perfeito. Vamos lá. Esse é o grande problema de tudo no Brasil, infelizmente. Essa divulgação tem programações, inclusive na TV Cultura, TV Brasil, TV Justiça, divulgando não só os direitos da pessoa com deficiência, mas também os direitos da criança e do adolescente, o direito das mulheres, direito dos índios, porque reparem, os estatutos eles são criados para proteger. E essa proteção é para alguns segmentos da sociedade. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que é para proteger negros, que aí lá no Estatuto da Igualdade Racial ele vai definir quem é negro, é quem se autodeclara preto ou pardo, de acordo com os quesitos definidos pelo IBGE. Então, temos o Estatuto do Índio, que o índio também precisa ser protegido, e temos o Estatuto do Deficiente. Então, são vários segmentos da sociedade que têm proteção. E é divulgado, só que não é divulgado nas grandes redes, nas grandes mídias. Por exemplo, nós sabemos pela Constituição Federal, o direito de você ter um canal de televisão é uma concessão pública. Então você presta um serviço público e todos os canais de televisão são obrigados a passar tipos de programação informativa. Só que eles vão passar essa programação informativa no horário onde eles ganham menos. Por exemplo, na Rede Globo nós temos o Globo Cidadania. Não temos o Globo Cidadania? Só que o Globo Cidadania é sábado ou domingo de manhã. É sábado de manhã. 5 da manhã. Porra, aí, Junoca, 5 da manhã, cara. Quem é o ser vivo que depois de trabalhar a semana inteira vai acordar 5 da manhã no sábado? Ninguém. Então, eles divulgam, só que essa divulgação não é suficiente. Mas aí, eu vou trazer uma meia-culpa aqui do brasileiro, tá? Hoje, não se tem mais desculpa assim, eu não sabia. Essa desculpa hoje não existe.
Porque na geração dos meus pais, eu estou com 36 anos, meu pai tem 70 anos. Na geração do meu pai e da minha mãe, realmente o acesso à informação era muito limitado. Então, se você quisesse uma informação, ou você adquiria a enciclopédia Barça, ou qualquer outra enciclopédia, lembra disso? Ou você ia até a biblioteca. Diz que não é da época dele, não. Seu safado, não é, né? Aí é o seguinte, ou você adquiriu conhecimento através de enciclopédia, ou você iria ter uma biblioteca caso o teu município tivesse a biblioteca pública. E olha lá. Mas beleza. Hoje não, gente. Hoje a informação é pulverizada. Você tem aqui no meu Instagram, você tem YouTube, tudo gratuito. Só que olha como é que são as coisas. Quanto mais informação, maior a ignorância. Está sendo o inverso. É tanta informação que se tem hoje e de graça e com acesso ridículo que as pessoas ficaram preguiçosas. A geração anterior, ela era muito mais engajada. Ela tinha, para ela ter a informação, ela tinha que procurar. Hoje você não precisa procurar, a informação vem. Olha o que nós estamos promovendo aqui, nessa live. Nós estamos juntos, o Junoca e você, Alana, estão falando sobre a dificuldade do deficiente no Brasil e eu comentando aqui sobre o Estatuto Deficiente. De graça, está aberto. A pessoa abre o Instagram e já pisca lá para ela o ao vivo. Então a informação ela chega até a tua mão. Então isso acaba gerando uma preguiça. Aí, essa é a minha culpa. As pessoas não têm interesse de procurar. E vou dizer mais para vocês. Na lei de introdução às normas de direito brasileiro, que assim, é tipo uma regra geral para todas as leis, tá? É chamada de LINDB. É a regra primária para todas as outras leis, para o Código Civil, para a CLT, para o Código, enfim, todas as outras leis, elas bebem na fonte dessa lei primária. Essa lei de introdução às normas de direito brasileiro diz assim, ó, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para descumprir uma obrigação legal a todos imposta. Eu vou explicar na prática o que esse comando expressa. É a mesma coisa falar assim, eu saio na rua, dou 3 tiros na cara da pessoa, 3 tiros, naquela pessoa. Aí vem a polícia e fala assim, tá preso. Aí eu falo, não me prende não. Mas por quê? Não, porque eu não sabia que matar é crime. Vou dar um outro exemplo prático que acontece muito no Rio de Janeiro. Muitos turistas, e principalmente de países muito frios, países nórdicos, lá da Europa, Islândia, Noruega, Dinamarca e etc. Quando chega lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, olha, visualiza a situação. Os caras estão acostumados, os caras, as mulheres, as pessoas lá, nesses países muito, muito frios, eles estão acostumados com roupas escuras, cores escuras, e todo mundo muito agasalhado, né? Com muita vestimenta. Chega no Rio de Janeiro, aquele calor do inferno, a mulherada de fio dental, dependendo do biquíni da carioca, não é nem biquíni, é tapa-sexo, é diferente. E os caras lá no Rio de Janeiro, nós usamos sunga. Nós não vamos para a praia de bermuda, a gente vai para a praia de sunga. Que para uma pessoa dessa, é um tapa-sexo. Acontece muito do gringo, lá no Rio de Janeiro, principalmente calçadão de Copacabana, tirar a roupa e ficar pelado. Começar a andar pelado. Isso acontece direto lá no Rio de Janeiro. Aí vem a guarda municipal, pega, prende a pessoa e leva para a delegacia. Aí qual é a primeira desculpa do estrangeiro, do gringo? Não me prenda, eu não sabia. Porque ele não está de má fé, ele não está de putaria. É porque para ele aquilo ali, primeiro que a imagem do Brasil fora é um país de puta, samba e caipirinha. Essa é a imagem do Brasil fora do Brasil. Essa é a imagem. E quem viaja para fora do Brasil sabe. Lá fora tem norte-americano que acha que aqui tem índio. Que aqui só tem índio e macaco aqui no Brasil. Entendeu? É uma loucura. Aí o cara vem e realmente vê pessoas seminuas, com tapa-sexo, e o cara, pra ele é normal, posso andar pelado. Aí a pessoa é presa. E a desculpa que o gringo dá é, eu não sabia da lei. Não importa. A lei ela é pública, ela é de acesso público. Você pode ter o conhecimento da lei a hora que você quiser. Então você não pode alegar o desconhecimento da lei para andar pelado na rua. Entendeu como é que é importante?
Aí volta a pergunta do Junoca. As pessoas aqui no Brasil não podem alegar assim, mas eu não sabia que esse era um direito deficiente. Foda-se, eu vou te multar, você vai para cadeia, então você vai aprender da pior forma. Pronto. Entendi. Então cabe a cada um ter acesso à lei. A gente costuma dizer que no Brasil, o brasileiro só fecha a porta quando vai preso. É mais ou menos isso aí. Ele espera sofrer o dano para buscar, então, a defesa, né? O recurso. Perfeito, perfeito. Eu vou perguntar outra coisa. Manda. O Will colocou ali que é para a Junoca fazer perguntas difíceis para você. A Briga perguntou também se pode fazer perguntas. O pessoal quer saber se eles podem fazer perguntas. Eu não sei como é que está o seu contato. Claro, não. Pode sim, ó. Quer ver? Deixa eu ver como é que tá aqui. Se tem alguma pergunta aqui, ó. A galera entrando, tal, show de bola. Ó, o Will tá aqui, o Daniel tá aqui. Bababá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente, ó. Pessoal fazendo os comentários da nossa explicação aqui. Para quem está assistindo, pessoal, vamos clicar. Show de bola, tá aqui também. Deixa eu ver se tem algum questionamento. Você pode criar uma associação, Junoca, aí, ó, a Magalhães 8729. Junoca, cria uma associação. Cara, eu conheci vocês através do meu irmão, Daniel Wilson. Ele fez uma live com vocês no sábado, não foi? No sábado. E eu virei fã de vocês. Fã. Então, assim, Ana, Junoca, vocês têm o meu celular pessoal, já passei para vocês. Então, assim, não hesite, Gui, eu estou com dúvida aqui. Pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum, estou à disposição de vocês. E o que vocês fizerem, Gui, pode divulgar para mim, eu faço questão de divulgar, porque eu sou literalmente fã de vocês, tá? É a pergunta. Ele disse que pode perguntar uma bobagem agora. Pode perguntar o que você quiser, Junoca, mas peraí. Ó, a Deise aqui está perguntando, ó, como pode ser feita essa denúncia? Porque essa denúncia perante o Ministério Público, perante a delegacia, perante a vigilância sanitária ou perante o conselho, você pode fazer verbalmente, pode ser por telefone. O Ministério Público ele tem um canal de denúncia pela internet, você pode fazer isso pela internet, mas não importa se você vai fazer por telefone, pessoalmente ou pela internet. A orientação que eu passo é que essa denúncia seja por escrito. Porque quando você faz a denúncia verbal, a pessoa pode falar assim, mas não pediram nada aqui, não declararam nada. Quando você tem algo formalizado por escrito, você tem um protocolo lá do órgão público, da entidade, você pode cobrar. Eu fiz a denúncia, está aqui, cadê o resultado da minha denúncia, entendeu? Então, a denúncia pode ser feita de vários canais. A Deise perguntou aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Estou aprendendo demais, obrigado. A Josine também está falando aqui. Junoca, faz a tua pergunta aí que eu vou amar responder. Manda aí. Todo cadeirante tem fama de safado? Ele falou, por que todo site de cadeirante tem fama de safado? Não entendi. Porque em todo site de cadeirante as perguntas é sobre sexo, sexualidade. Parece que o cadeirante é safado. Entendi. Porque a grande curiosidade das pessoas é como que o cadeirante tem relação sexual, é isso? Aí parece que o cadeirante é um tarado. Não é isso, Junoca? Eles querem saber os seus direitos, eles querem falar sobre sexo o tempo todo. Ele faz pesquisa nos canais no Facebook, nas páginas do Facebook,
de acessibilidade, de cadeirante e tal. E ele fala, não tem nada que se aproveite, amor. Só se fala sobre sexo. Só se fala toda live sobre sexo, sexualidade do cadeirante. Não tem outro assunto. Que agonia. Eu tenho uma resposta para isso. O que o Junoca está falando aí? O que você está falando, Junoca? Uma mina de ouro hoje para nós, né? Para essa sociedade cadeirante. Estão falando de coisa séria e coisa importante também, principalmente. Exato. Mas sabe por que as pessoas perguntam? O Daniel Will sabe, né? Nós somos amigos de infância, estudamos juntos até o 2º grau. Fizemos o 2º grau juntos também. E eu me lembro, o Daniel lembra, o Daniel falou, Guilherme, você domina isso. Eu vou responder essa pergunta do Junoca. Por que as pessoas só perguntam sobre sexo? Porque tudo... se é verdade, uma curiosidade, o povo tem em outro site e tal, o Daniel, Guilherme, fala da sua teoria. É exatamente, presta atenção. Gente, eu tenho uma teoria, isso desde adolescente, e teve uma professora na aula de literatura ou português, não lembro, ela perguntou assim, gente, eu quero que vocês façam uma redação sobre o porquê da guerra no Oriente Médio, lá a guerra do Golfo, guerra do caralho, lá falou de uma guerra lá. Aí todo mundo pegou, começou a desenvolver a redação e tal, e eu não fiz nada. Fiquei de conversa, não lembro com quem. Aí a professora pegou e me viu que eu não estava fazendo, falou, Guilherme, olha só, cadê a tua redação? Eu falei, tá aqui, professor, tá tudo aqui, ó. Ela tá na tua cabeça? Eu falei, tá. Aí ela falou assim, então explica o porquê da guerra no Oriente Médio. Eu falei, sexo. Aí ela pegou, aí ela falou assim, agora eu vou foder o Guilherme. Aí ela falou assim, Guilherme, explana melhor essa sua teoria. Alana, Junoca, eu expliquei que tudo no mundo, tudo se resume ao sexo. Tudo é por causa do sexo. Ou pela falta, ou pela vontade de fazer. Mas as pessoas, elas são instintivamente safadas e sexuais. Tudo é sexo. Guerra é sexo. Dinheiro. Você ganha dinheiro pra quê? Sexo. É sexo. Tá entendendo? Tudo é sexo. Então, é uma teoria que o Daniel sabe, o Daniel dá risada. Mas eu consegui explanar isso na sala. Cara, a professora ficou assim, ó. Ela parou, aí ela não falou mais nada. Ela falou assim, tá bom, Guilherme, pode sentar. Mas eu expliquei. Gente, mas é a taradice do inferno. Todo mundo só pensa nesse inferno. Então, Gui, posso falar alguns direitos que as pessoas não sabem e muitos deficientes não sabem que tem? Pode, com certeza, deve. Acho que travou aí. Voltou? Ó, no sábado, antes da live de vocês, com o Daniel, eu fiz uma live com uma irmã minha, que fez faculdade comigo, que mora em Portugal. Hoje ela está morando no Porto, lá em Portugal. Ela é filha de português, então ela tem dupla nacionalidade, está lá. E ela pediu para fazer a live comigo, para tirar uma dúvida entre a classificação dos estágios. Então você tem estado de alerta, estado de observação, estado de alerta, estado de emergência e estado de calamidade pública. E ela pediu para que eu explicasse isso. Porque lá em Portugal, eles estavam no estado de emergência e agora o governo português declarou estado de calamidade pública por causa do coronavírus. Só que o governo português está divulgando para a população que o estado de calamidade pública é mais brando que o estado de emergência, que é errado, é o contrário. O estado de calamidade pública é o estado mais alto com relação à saúde pública e serviço público. Além do estado de calamidade pública, nós temos o estado de sítio e o estado de defesa, mas aí envolvendo guerra. Aí não é questão de saúde pública ou serviço público. Beleza. Aí, ela falou um pouco sobre Portugal. E ela falou uma coisa interessantíssima, que é exatamente um dos direitos do deficiente aqui no Brasil. Uma coisa chamada de desenho universal. O que é desenho universal? Toda e qualquer edificação, todo e qualquer projeto arquitetônico no Brasil, ele tem que ser elaborado, incluindo o desenho universal. O que é o desenho universal? Para que todos tenham acessibilidade. Pessoas com deficiência ou sem. Então, isso é chamado de desenho universal.
Eu já projeto uma edificação, já projeto uma construção para a acessibilidade de todos, não só da pessoa com deficiência. E lá em Portugal, todas as construções, todas as unidades residenciais são construídas já pensando no deficiente ou na pessoa sem deficiência. Por quê? Aqui no Brasil, deficiente não é só a pessoa que tem uma deficiência física, intelectual, sensorial ou mental. Não, não é só isso. Nós chamamos de pessoas com mobilidade reduzida. Vocês já viram aquelas pessoas com obesidade mórbida? Sim. Pessoas que não conseguem sair da cama, não conseguem se locomover, não conseguem se levantar. Essas pessoas, mesmo não tendo uma deficiência física, mental, intelectual, sensorial, elas também são consideradas deficientes pelo Estatuto do Deficiente. Aí, quando a gente fala em desenho universal, não é só para pessoa com deficiência, é para todo mundo. Por que o desenho universal é importante? Para evitar as adaptações razoáveis. O que é adaptação razoável? Vou dar um exemplo prático. Eu tenho lá um curso, tá? Isso já aconteceu comigo, tá? Eu era advogado de um curso preparatório para concurso público lá em Curitiba. E na estrutura desse cursinho, ele era de 2 andares, perfeito? Só que, como é que o deficiente ia para o 2º andar? Como é que uma pessoa com mobilidade reduzida ia para o 2º andar? Porque não tinha rampa e não tinha elevador. Aí o que eu falei logo quando eu comecei a advogar para o curso? Falei, parou. Pode instalar um elevador para o deficiente, porque vai dar merda isso. Se bater a fiscalização aqui da prefeitura, da vigilância sanitária, vai dar merda. Então, ou constrói uma rampa, ou coloca um elevador. Aí, aquilo que eu volto a falar, o que eu já falei. O dono do curso se recusou. O dono do curso, não, eu não vou gastar dinheiro com isso. Por quê? Porque o safado só estava pensando no lado capitalista. Não, ele não tinha, eu acho que até então ele não tinha nenhum aluno deficiente, né? Só que eu falei assim para ele, eu falei assim, o que eu estou te falando não é questão de se você quer ou não. O que eu estou te falando, você tem que fazer. Eu não estou te dando opção para você, se você vai fazer ou não. Porque se você não fizer, isso é uma atitude discriminatória e você vai para a cadeia. Então eu acho que se você pensar melhor, você não tem opção. Entendeu? Então, desenho universal serve para isso. Tanto é que as novas construções imobiliárias, você tem o batente da porta mais largo. Tanto é que o próprio Estatuto Deficiente, ele determina, aqui, eu vou falar para vocês exatamente o artigo. Vocês sabem que os hotéis são obrigados a terem dormitórios, um mínimo de dormitório com acessibilidade. Sabiam disso? Todo e qualquer hotel, motel, pousada, spa, enfim, qualquer... Falou em motel, você deu um pulo? Junoca, você só pensa naquilo. Você é um tarado, tá, Junoca? Você deveria estar lá comigo, não. Isso aí, seu safado. Olha aqui. Aqui, só para que você... Voltou? Aí, agora... Voltou! Agora sim. Então, olha aqui, lá no artigo 45 do Estatuto, ele determina que, no mínimo, 10% das unidades do hotel tem que ser com acessibilidade. No mínimo 10%. Guilherme, se o hotel só tiver 2 dormitórios, então um tem que ter acessibilidade. Ponto. Com relação à vaga em estacionamento, está aqui, no mínimo 2% das vagas em estacionamento público ou privado tem que ter acessibilidade. Mas se no estacionamento só tiver 2 vagas, então uma tem que ter acessibilidade. E outro detalhe, olha que legal. Vocês já ouviram falar em barreira atitudinal? Eu vi. Mas eu vi. Eu passei o olho, mas eu não li.
Porque é o seguinte, nós temos vários obstáculos à vida independente e inclusiva do deficiente. Porque o grande objetivo do Estatuto é que o deficiente tenha uma vida independente e inclusiva em sociedade. Incluir ele em sociedade. Não adianta ele ter independência, mas não ser incluído em sociedade. Então, o grande objetivo do Estatuto do Deficiente é esse. Dar a independência para ele, que todo mundo tem esse direito, e a inclusão social. Aí, barreiras na questão do que obstáculos a essa vida independente e a essa inclusão social. Aí nós temos barreiras arquitetônicas, que é o que Alana e Junor, que vocês sabem muito bem, porra, não tem uma rampa para você acessar a calçada, não tem uma rampa para você acessar um prédio público. Quer ver um exemplo bem prático? Vocês conhecem Paraty? Só na TV. Amores, não vai dar para conhecer Paraty. Não dá. Porque é o seguinte, você tem um centro histórico de Paraty, onde o calçamento dessa parte histórica de Paraty não pode ser modificado. Então, para pessoas que não têm a deficiência de locomoção, já é difícil. Tanto é que o maior índice de torção de tornozelo do Brasil é em Paraty. Olha que coisa louca. Por quê? A mulherada quer ir para Paraty de salto. Se fudeu, não tem como. Não rola. E detalhe, lá em Paraty, a orientação é que você sequer vá de sandália ou de chinelo. Porque são pedras da época colonial, e assim, então tem muito vão entre um e o outro. Então é muito fácil você torcer o pé. Não tem como uma pessoa com deficiência física e de locomoção ter acesso a esse centro histórico. Entendeu? Então isso a gente chama de barreira arquitetônica. Só que existe um outro tipo de barreira chamada de barreira atitudinal. São atitudes de pessoas que geram obstáculos à vida do deficiente. O exemplo mais prático disso é aquele filho de uma puta que para na porra da vaga do deficiente. Junoca, sim ou não? Ai. Alana que o diga. Olha lá. Então é o seguinte, não, mas é rapidinho, só rapidinho é o caralho. Por quê? Você estacionar na vaga do deficiente, você está praticando uma atitude que gera um entrave, gera um obstáculo, é uma barreira para a vida independente e inclusiva do deficiente. Barreira atitudinal. Show de bola? Perfeito. Agora, ó, então, Ai, não conta isso aqui, não. O que? Fala de novo. Ai, é porque toda vez que acontece isso, eu quero bater em alguém. Ô, Junoca, quem nunca, né? Quem nunca quer? Ó, um outro direito. Ele disse que uma vez um amigo dele escreveu um bilhete. Toda vez que isso acontece, o amigo dele deixa um bilhete no carro da pessoa. Pô, sensacional, sensacional. Agora, não adianta deixar o bilhete para aquele safado, porque muitas pessoas só aprendem na dor, né? Sendo multada, tendo que ter algum prejuízo financeiro para aprender. A gente chama de filha da puta, né? O famoso filha da puta. O afastado de Deus. Agora, um outro direito interessantíssimo das pessoas com deficiência, o José Brito está pedindo para que eu fale sobre a mobilidade nos passeios das calçadas. Isso não existe no Brasil. Não existe. Porque, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro... Fala, Lana, fala aí. Aqui não tem nem calçada. Aí, porque assim, já teve até uma reportagem, não me lembro em qual canal, sobre as piores calçadas do Brasil. Aí eu acho que no Rio de Janeiro ou em São Paulo era a cidade com as piores calçadas do Brasil. Então, você tem não tem aquele anão de calçada para evitar que as pessoas estacionem na calçada? Aquilo ali é um obstáculo, é uma barreira arquitetônica até para passagem do deficiente. Porque no Rio de Janeiro você tem ruas muito estreitas.
Aí a rua já é estreita, a calçada é mais estreita, aí ainda coloca a porra de um anão de calçada ali. Como é que a pessoa vai passar com a cadeira de roda? Não passa. Mas é cada idiotice que é absurda. Que é absurda. Agora, fala, Junoca. Ele disse, além disso, não tem calçada e as ruas são cheias de buraco. Aí não tem opção. Bota pra cá. Você não tem, exatamente. Aí, olha como é que são as coisas. Olha como é que são as coisas. Tem um direito do deficiente que não está no Estatuto do Deficiente. Tem um direito de vocês que é muito importante, que está na legislação previdenciária. Lá no artigo 93 da Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios do Regime Geral, que é a lei que fala sobre todos os benefícios do regime geral. Auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, aposentadoria, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte. Lá, esse artigo 93, ele determina o seguinte: toda e qualquer empresa no Brasil que tenha pelo menos 100 empregados, tem que ter pelo menos 100. Essa empresa é obrigada a contratar o número mínimo de deficientes. 3%, 4%, 2%, 3%, 4% ou 5%. Vai depender do número. Se a empresa tiver acima de 100 empregados até 200, ela é obrigada a contratar 2% no mínimo. Se a empresa tiver, travou aí. Se a empresa tiver acima de 200 até 500 empregados, 3%. De 500 a 1.000, 4%. Se ela tiver acima de 1.000 empregados, 5%, no mínimo, tem que ser deficiente. E as empresas têm muita dificuldade de cumprir essa porcentagem mínima de contratação. Sabe por quê, Alana? Sabe por quê, Junoca? Mobilidade urbana. O trabalhador, o deficiente, ele não consegue se deslocar até o trabalho. Seja por causa de barreira arquitetônica, seja porque o transporte público, a maioria, não é adaptado. A pessoa não consegue chegar. Para ela chegar ao trabalho, meu irmão, é pior do que Indiana Jones. Tu tem que atravessar o rio, pegar a canoa, cipó, o caralho, balançar a teia, é um inferno. Então, olha como é que o poder público cria uma obrigação, só que as empresas não conseguem atender essa obrigação porque o próprio poder público não cria mecanismos para que isso aconteça. Vou garantir isso mesmo. Porra! É Brasil. É uma pouca vergonha, verdade. É uma pouca vergonha. Então, um direito importantíssimo do deficiente, a obrigatoriedade das empresas contratar. Agora, não é qualquer empresa. A empresa tem que ter acima de 100 empregados, pelo menos 101 empregados. Se ela tiver até 100 empregados, ela não é obrigada a ter deficiente. De 101 para cima, ela já é obrigada. Entendi. Não é qualquer deficiente. É para qualquer deficiente, qualquer tipo de deficiência, esse empregado deficiente para qualquer tipo de deficiente. Qualquer tipo de deficiente. Qualquer um. Ele pergunta se ele pode trabalhar. No caso dele, ele pode trabalhar, ele pode ser contratado? O do Junoca? Com certeza. Com certeza. Agora é o seguinte, é uma pergunta muito boa. Vou aproveitar essa tua dúvida, Junoca, para tirar uma dúvida das pessoas. Quem é considerado deficiente no Brasil? Por exemplo, Alana, Junoca, eu tenho uma deficiência monocular. Ou seja, eu tenho um dos meus olhos, eu tenho a vista reduzida. Eu enxergo, mas eu enxergo muito pouco. Ou eu enxergo, mas enxergo embaçado. Eu não tenho audição de um dos ouvidos, mas o outro eu consigo escutar. Eu sou considerado deficiente? Então é muito importante sabermos e definirmos quem é deficiente. Isso está lá no artigo 2º do Estatuto Deficiente. Deficiente é a pessoa que tem algum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Qualquer um desses 4. Ou também mobilidade reduzida. Então, se eu tenho uma deficiência
a longo prazo, no aspecto físico, mental, intelectual, sensorial, deficiente. O que seria a longo prazo? Quem responde isso não é o Estatuto Deficiente. Quem vai responder o que é considerado longo prazo, por exemplo, eu tive uma deficiência física por 1 ano e meio. Isso é longo prazo? Tive uma deficiência física por 6 meses. Isso é longo prazo? Não. Aí, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93, lá no artigo 20 da lei, ela responde: deficiência a longo prazo é aquela que perdura por mais de 2 anos. Eu tenho que ter esse impedimento físico, mental, intelectual, sensorial por mais de 2 anos. E outro detalhe, não é a pessoa que se autodefine deficiente. Não adianta não. Ela tem que ter algum documento, algum atestado público de que ela tem esse impedimento físico, mental, intelectual, sensorial por mais de 2 anos. Como que ela tira esse documento público? Seja por algum hospital da rede de atendimento do SUS, ou seja pelo INSS. Então, através de um atestado público, de um médico público que tenha fé pública, não é um médico particular, tem que ter algum atestado público, que aí ele vai determinar se esse impedimento físico, mental, intelectual, sensorial é a longo prazo. Então, esse é considerado deficiente. Muito bem. Show, Junor? Quando foi que a mobilidade reduzida ela foi considerada deficiência? Porque você falou aí o sexto. De 2015 para cá. Eu não sabia. De 2015 para cá. Ah, joia. De 2015 para cá. E porque é o seguinte, até um outro detalhe importante é a denominação. No início, era chamado de PCD, pessoa com deficiência. Não, primeiro era deficiente físico. A primeira denominação que surge na legislação brasileira é deficiente físico. Só que essa definição era limitada. Porque, eu não tenho deficiência física, mas eu tenho deficiência sensorial. Eu não enxergo, eu não falo, eu não escuto. Isso é deficiente. Aí, eles passaram para PCD, pessoa com deficiência. Aí, essa denominação, pelas entidades representativas do deficiente, gerava um estigma, gerava um preconceito, gerava uma discriminação. Aí passou a ter o nome de PNE, portador de necessidade especial. Então, se você falasse que a pessoa era deficiente, era preconceito. Então, aí você tinha que falar pessoa com necessidade especial, PNE. Aí, com o estatuto do deficiente de 2015 para cá, aí é deficiente, ponto final. Então, não se usa mais a denominação portador de necessidade especial. É deficiente, ponto final. Que coisa enjoada. O quê? Outra pergunta. Nós temos ainda 8 minutos para essa live. Eu não sei como é que tá você depois. Eu tô tranquilo, estou à disposição de vocês. Daqui eu vou para casa, vou fazer meu treino, vou jantar e vou dormir. Então a gente vai fazer 2 partes, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito boa, muito boa. Como? Quem procura ele é o deficiente ou o normalmente, quem lhe procura? O deficiente ou a família do deficiente? Procurar o quê? Procura como advogado. Ah, tá. Quem procura o advogado geralmente é o próprio deficiente. É ele que procura. A maioria dos membros familiares cagam e andam. A verdade é essa. A maioria dos membros da família cagam e andam. São pouquíssimos que se prestam a procurar o advogado. Então, na maioria dos casos, é o próprio deficiente que procura. E aqui uma informação muito importante que o próprio Estatuto Deficiente traz é a diferença entre o atendente pessoal e o acompanhante. Olha que coisa interessante. As salas de exibição de cinema e teatro, e qualquer local de diversão, espetáculo, casa de show, cinema, teatro e tudo mais, eles são obrigados a disponibilizar, no mínimo, 2 assentos para cada deficiente. No mínimo. Por quê?
Porque não é só para o deficiente, é para ele, seu acompanhante, ou para ele e seu atendente pessoal. Qual a diferença? O acompanhante, o nome já fala, ele acompanha o deficiente, só naquela situação específica. Agora, o atendente pessoal, ele está com o deficiente o tempo inteiro. Que eu acredito que seja o teu caso, Alana. Além de ser cônjuge do Junoca, de ser esposa dele, você é atendente pessoal, porque você está com ele 24 horas, sim ou não? Sim. Então você é atendente pessoal. Se você estivesse com o Junoca numa situação pontual, aí você seria acompanhante. Mas independentemente disso, inclusive internação. Se o Junoca tiver que ser internado em alguma unidade de atendimento de saúde, seja ela pública ou privada, não interessa, você tem o direito de estar com o Junoca, mesmo em caso de internação. Isso também se estende para qualquer casa de show, espetáculo, cinema, teatro, etc. Uma pergunta, aproveitando, o Junoca ele tem direito a meia entrada, ou seja, ele só paga metade do valor. Isso também Perfeito. acontece para essa pessoa que acompanha esse atendente, isso se estende esse direito de pagar só meia entrada para mim? Sim. Aqui, quer ver? Até vou puxar aqui para vocês, que está aqui na parte no capítulo, deixa eu ver aqui, habilitação, inclusão, aqui, do direito à cultura, esporte, turismo, lazer. Ele fala aqui, a promoção, babá, no caso de haver, nos locais, todas ele fala o seguinte, o valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. No Estatuto do Deficiente, ele não traz aqui a meia entrada. O Estatuto do Deficiente não traz. Mas isso se estende sim, aí vai depender da legislação municipal ou da legislação estadual, tá? Mas se estende sim ao acompanhante ou atendente pessoal. Porque é o seguinte, não adianta nada o deficiente entrar sozinho. Se ele, dependendo da deficiência dele, ele não tenha a possibilidade de ter de usufruir de todos os aspectos daquela diversão, daquele tipo cultural. Então, sim, a meia entrada se estende ao atendente pessoal acompanhante. Ele tem esse direito, sim. Uhum. Existe alguma forma de documentar essa, não sei se chama de função, né, a violação ao direito? Não, para que eu me apresente como atendente? Atendente pessoal acompanhante. Não precisa, você não precisa ter documento algum. Basta que você esteja com deficiente e ele reconheça isso. Não, essa pessoa está comigo e ponto final. Então, acabou. Não existe um documento, eu sou identificada como atendente pessoal. Não, eu sou identificado como acompanhante. Não precisa disso. É igual o cão-guia. O deficiente visual, o sensorial, que precisa do cão-guia, ele tem o direito de entrar com o cão-guia em... É óbvio que existem limitações, óbvio, por exemplo, num hospital, enfim, né? Mas ele tem o direito do cão-guia entrar em qualquer lugar. Seja numa sala de audiência, num fórum público, seja numa sala de cinema, em qualquer lugar, o cão-guia ele tem o direito de acompanhar. Isso é assistente ao ser humano que acompanhe o deficiente, seja ele atendente pessoal ou acompanhante. Mais uma pergunta que, aproveitando já esse espaço, talvez não deva fazer a pergunta nesse momento, são 2 minutos, em relação, nesse momento que a gente está enfrentando, né, dessa pandemia, não é acertado que a gente leve o deficiente para um banco, por exemplo, para uma agência bancária, para um lugar desse tipo. Estando com um documento que nos dê a garantia de que somos o curador, a pessoa responsável, a gente tem acesso aos direitos dele de prioridade no banco, por exemplo, ou não? Boa, sim. O atendimento, independentemente do estado de calamidade pública, o atendimento continua sendo prioritário ao deficiente. Inclusive, por exemplo, com relação à prioridade na tramitação de processo. Se o Junoca entrar com toda e qualquer ação judicial, a ação judicial do Junoca ela vai tramitar com prioridade em face das outras pessoas. E ele tem, inclusive, direito à prioridade na restituição do imposto de renda. E também a prioridade... Vamos encerrar essa agora, por 24 segundos restantes.
Pessoal que tá aí, volta com a gente vai entrar novamente, tá bom, pessoal? Beleza, Tá muito beleza, muito Alana. papo, hein? Tô aprendendo muito. Show de bola, Alaninha. Fiquem